Damien Forsythe entrou no prédio em uma manhã de segunda-feira como se fosse o dono de tudo, o que tecnicamente não era verdade, mas ninguém ainda tinha tido coragem de dizer isso a ele. Eu o observei do corredor, do lado de fora da sala de conferências. Um homem na casa dos 40 anos, paletó sob medida, cabelo perfeitamente arrumado com um produto que provavelmente custava mais do que minhas compras mensais de supermercado, rolando o celular com uma confiança despreocupada, típica de quem nunca ouviu um não na vida. Ele era genro do CEO. Tinha se casado com a filha do CEO da Meridian Bioformulations, 8 meses antes, e agora, ao que tudo indicava, assumiria o comando da empresa. Meu nome é Clara Whitfield. Eu tinha 31 anos quando entrei na Meridian como química de formulação júnior. Isso foi há 19 anos. Quero que você entenda o que 19 anos aqui dentro realmente significam. Quando você gosta do que faz, o tempo passa sem que você perceba. Parece que foi terça-feira, depois quarta-feira. E de repente uma década inteira ficou para trás, porque você estava ocupada demais resolvendo problemas que ninguém mais queria enfrentar. Ao longo desse período, acompanhei 2 CEOs, 4 reestruturações, uma quase falência e uma crise regulatória que quase nos fez perder a licença de operação. Passei inúmeras noites trabalhando até mais tarde enquanto todos já tinham ido embora. Estive presente até na véspera de Natal, quando um lote apresentou problema e ninguém mais atendia o telefone. Fiz tudo isso porque acreditava no que estávamos construindo, uma empresa de manipulação farmacêutica que realmente atendia pacientes em regiões da Nova Zelândia, onde não havia acesso a medicamentos convencionais. Pessoas com doenças raras, crianças que precisavam de doses personalizadas, idosos em casas de repouso em Southland que dependiam de formulações que seus corpos realmente conseguiam tolerar. Foi por essa empresa que eu entrei ali aos 22 anos. Foi por isso que me dediquei completamente. Damien Forsythe não demonstrava o menor interesse por nada disso. Ele foi nomeado diretor de operações em março. Sem anúncio, sem processo, sem qualquer explicação. Em uma tarde comum, a diretora de operações que estava saindo, Patrícia, que havia sido minha mentora por 6 anos, simplesmente esvaziou sua mesa em silêncio. Na manhã seguinte, Damien já ocupava o escritório dela. Tinha herdado sua vaga no estacionamento e seu novo cargo já aparecia em uma placa instalada durante a noite. Quando perguntei ao RH se havia ocorrido algum processo seletivo, a mulher do outro lado da mesa apenas olhou para a tela e disse que a vaga havia sido preenchida internamente. Eu disse: "Ele nunca trabalhou na indústria farmacêutica." Ela respondeu: "Ele tem experiência em gestão hoteleira." Fiquei esperando alguma reação, algum riso, qualquer sinal de ironia. Não veio nada. A primeira reunião geral conduzida por Damian aconteceu em abril. Ele ficou à frente da sala e disse que a Meridian vinha operando com uma mentalidade limitada e que, a partir dali, o foco seria crescimento acima de tudo. Ele repetiu a expressão "mudar de direção" 4 vezes em 11 minutos. Eu contei. Falou sobre aumentar as fontes de receita e melhorar o relacionamento com o cliente. Não mencionou segurança uma única vez. Não falou sobre precisão na manipulação, nem sobre exigências regulatórias, nem sobre o fato de que estávamos lidando com medicamentos que iam diretamente para o corpo das pessoas. Um dos nossos técnicos mais experientes, um homem tranquilo chamado Rob, que estava na empresa há mais tempo do que eu, levantou a mão e perguntou sobre as novas metas de produção que Damien havia divulgado na semana anterior. As metas exigiam um aumento de 40% na produção em 6 meses. Rob disse: "Com a nossa capacidade atual de sala limpa, esse prazo traz risco de contaminação." Damien sorriu. "É exatamente esse tipo de pensamento que precisamos deixar para trás, Rob." Rob olhou para mim. Eu olhei para Rob. E nenhum de nós disse mais nada. Isso aconteceu em abril. Em junho, eu já tinha enviado 3 alertas formais para a equipe de operações sobre o cronograma de produção. Todos receberam respostas curtas, padronizadas, dizendo apenas que meu comentário havia sido registrado. Em julho, Damian alterou a estrutura de reporte da garantia da qualidade, fazendo com que tudo passasse diretamente por ele, e não mais pelo diretor técnico.
Em agosto, ele eliminou a etapa de revisão prévia dos lotes, um processo que havia sido implementado 15 anos antes pelo nosso chefe de formulação, Dr. Ngaio Parata, depois de um erro de dispensação que levou um paciente à internação. Dr. Ngaio Parata havia se aposentado no ano anterior. Naquele ponto, eu era quem mais entendia aquele sistema. Eu tinha participado da construção dele. Passei 3 anos aprimorando os protocolos de verificação ao lado do Dr. Ngaio Parata, comparando com as diretrizes da MedSafe e testando em diferentes cenários até alcançar o máximo de segurança possível dentro de um sistema humano. Damian chamava aquilo de processos antigos. Eu chamava de o motivo pelo qual não tínhamos incidentes há 15 anos. Em setembro, fui chamada ao escritório dele às 9h14 da manhã. Lembro da hora porque eu tinha acabado de sair de uma verificação de lote e ainda estava com o jaleco no braço. A assistente dele ligou para minha mesa enquanto eu ainda estava no meio do processo e disse que era urgente. Passei a tarefa para um colega e segui pelo corredor com aquela sensação estranha de quando algo importante está prestes a acontecer, mas você ainda não sabe exatamente o que é. Damian estava sentado atrás da antiga mesa de Patrícia. Ele havia mudado toda a decoração. Na parede atrás dele havia um pôster motivacional com a frase: ou você muda ou fica para trás. Patrícia mantinha uma foto dos netos no mesmo lugar. Ele nem sequer me ofereceu uma cadeira. Disse: Clara, quero ser direto com você. Isso não deixa de ser pessoal. Eu já tinha ouvido essas 4 palavras antes. Elas sempre funcionam como um aviso. Nada do que vem depois deixa de ser pessoal. Ele explicou que a Meridian estava passando por uma reestruturação, que meu cargo como química de formulação principal seria encerrado, que a minha posição e a de outros 2 membros da equipe técnica eram consideradas excedentes para o novo modelo operacional. Ele me entregou um envelope e disse que o RH já havia preparado minhas verbas rescisórias e que eu poderia usar o restante do dia para recolher meus pertences. Olhei para o envelope, depois para ele. Eu havia dedicado 19 anos da minha vida àquele prédio. Atravessei uma quase falência. Permaneci firme nos períodos difíceis. Recusei 2 propostas de empresas maiores porque acreditava no que a Meridian construía. Eu havia treinado metade da equipe técnica que hoje trabalha naquele prédio. Desenvolvi protocolos de formulação que continuam sendo utilizados, metodologias que fomos aprimorando ao longo dos anos e que sustentam tudo o que a Meridian produz. Eu disse: Você está ciente das cláusulas de propriedade intelectual no meu contrato de trabalho original? Ele hesitou por um instante. Desculpe, meu contrato é de 2006. As cláusulas de propriedade intelectual. Recomendo que você revise isso antes de concluir qualquer decisão. Ele respondeu com um sorriso paciente, aquele tipo de expressão que se usa quando já se decidiu que a conversa não vale a pena. O RH já resolveu tudo, Clara. Fez uma breve pausa. Claramente ninguém revisou os contratos antigos. Assenti. Peguei meu jaleco. Eu disse: Tenha um bom dia, Damian. Voltei até a minha mesa. Organizei meus pertences pessoais em uma única caixa. Uma foto da minha família, uma pequena suculenta que eu cultivava havia 6 anos, uma caneca com a frase: Mantenha a calma e verifique suas referências. Me despedi de Rob, que me abraçou em silêncio. Me despedi de mais 3 pessoas. Não chorei, não porque não estivesse devastada, mas porque aprendi algo ao longo de 19 anos nessa área. No momento em que você mostra a alguém que está abalada, essa pessoa deixa de enxergar tudo o que você construiu e passa a ver apenas a sua queda. Saí do prédio às 10h48 com minha caixa, meu jaleco e 19 anos de conhecimento que ninguém sequer se lembrou de considerar. O trajeto de volta para casa levou 40 minutos. Passei quase todo o caminho em silêncio. O que eu não contei a Damian, algo que decidi guardar para mim em algum ponto entre o escritório dele e a minha mesa, era uma verdade que existia antes mesmo de eu entrar na Meridian. Em 2003, eu tinha 22 anos e estava no último ano da graduação em Ciências Farmacêuticas na Universidade de Otago. Para o meu projeto de pesquisa, desenvolvi uma metodologia de teste de estabilidade para formulações complexas com múltiplos compostos,
voltada especialmente para medicamentos que exigem precisão na forma como os ingredientes interagem entre si, já que normalmente não funcionam bem juntos. No conjunto, essa metodologia preenchia uma lacuna conhecida na maneira como pequenas operações de manipulação lidam com a consistência dos lotes em formulações de alto risco. Minha orientadora na época, a doutora Helen Marsh, me incentivou a formalizar o trabalho. Passei mais 14 meses aperfeiçoando tudo depois de me formar. No início de 2005, registrei o pedido de patente em meu próprio nome, meu nome de solteira, Clara Tennant. A patente foi concedida em 2006. Ela abrangia uma categoria específica de protocolos de teste de estabilidade e modelagem de interação para operações de manipulação farmacêutica. Em novembro de 2006, entrei para a Meridian Bioformulations como química júnior. Eu havia me casado 3 meses antes e já usava meu sobrenome de casada, Whitfield. No meio de começar um novo trabalho e uma nova vida ao mesmo tempo, não atualizei o registro da patente. Ele permaneceu no nome de Clara Tennant. Em 2009, o então CEO, David Larkin, entrou em contato comigo sobre o licenciamento da minha metodologia para uso nas operações da Meridian. Ele havia encontrado a patente por meio de uma busca técnica e conseguiu chegar até mim. Lembro de estar sentada no escritório dele, um ambiente diferente, enquanto ele explicava que a Meridian queria formalizar algo que já vinha sendo utilizado internamente. Negociamos um contrato de licenciamento. Não era um valor alto naquela época. Era um acordo formal que reconhecia que a propriedade intelectual era minha e que a Meridian tinha autorização para utilizá-la. Esse contrato foi renovado 3 vezes desde então, sendo a mais recente em 2021. Ele estava guardado nos meus arquivos pessoais em casa. Eu também tinha quase certeza de que existia uma cópia em algum lugar dos registros jurídicos da Meridian, embora suspeitasse que Damien nunca tivesse lido aquilo, ou, se alguém chegou a mencionar, ele não deu importância. O contrato de licenciamento venceria em dezembro daquele ano, 4 meses depois de Damien ter me desligado. Não liguei para um advogado naquela tarde. Fui para casa, preparei uma xícara de chá, liguei para minha mãe e não contei tudo a ela. Fiquei sentada no jardim por um tempo. Pensei no Dr. Ngaio Parata, nos seus protocolos de verificação e na expressão no rosto de Rob quando Damien falou com ele. As preocupações dele refletiam uma mentalidade limitada. Pensei nos pacientes em Southland. Pensei no que aquele aumento de 40% na produção, sem a devida validação do controle de qualidade, representaria no longo prazo para alguém que depende de um medicamento absolutamente preciso. Pensei em muitas coisas. Então liguei para minha advogada. O nome dela era Joe Finlay, e ela havia cuidado do meu pedido de patente em 2005. Ela ainda mantinha toda a documentação original arquivada. Quando expliquei a situação, ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Clara, eles estão operando sob uma licença que vence em 4 meses. Eu disse que sim. E eles acabaram de demitir a pessoa que detém a patente. Eu confirmei. Outra pausa. Eles sabiam? Damien não sabia. Talvez o CEO soubesse em algum momento, mas, como o tempo deixa claro, aquilo havia sido esquecido. O acordo original tinha sido feito na gestão de David Larkin. Desde então, houve diversas mudanças na liderança. Joe disse: Certo, vamos analisar suas opções. Quero deixar claro aqui que o que aconteceu depois não foi uma história de vingança. Eu nunca fui alguém que desejasse ver a Meridian fracassar. Passei 19 anos tentando fazer aquela empresa dar certo. Ela atendia pessoas reais, com necessidades reais. O que eu queria, e sempre quis, era que o trabalho fosse feito da maneira correta, que os pacientes estivessem protegidos e que as pessoas responsáveis pela construção de tudo aquilo fossem tratadas com respeito. Foi então que tomei uma decisão. Não renovei a licença. Enviei uma notificação formal por escrito à equipe jurídica da Meridian no fim de novembro, informando que o contrato de licenciamento da metodologia de Clara Tennant venceria em 31 de dezembro e que eu não pretendia renová-lo nas condições atuais. Deixei claro que qualquer uso contínuo da metodologia após essa data, sem um novo acordo, configuraria violação da minha patente registrada. Anexei toda a documentação original da patente, o contrato inicial de licenciamento e os 3 registros de renovação.
fui informada de que o e-mail chegou à caixa de entrada do CEO, o sogro de Damian, um homem chamado Jeffrey Holt, às 15h17 de uma terça-feira. Também me disseram que a reação interna dele foi tudo menos tranquila. Eu não estava lá para ver, mas Rob me enviou uma mensagem às 16h52 daquele mesmo dia dizendo apenas: "Eles estão pedindo o seu número." Não respondi diretamente a Meridian. Joe passou a cuidar de toda a comunicação. Nas 3 semanas seguintes, surgiram mensagens cada vez mais urgentes da equipe jurídica da empresa, que claramente passou esse período revisando seus próprios registros e percebendo, com crescente preocupação, exatamente o que havia sido negligenciado. A metodologia de Clara Tennant não era um detalhe secundário dentro das operações da Meridian. Durante mais de 19 anos, essa metodologia esteve presente em diversas partes críticas da operação, incluindo o processo principal de verificação de lotes, os protocolos de formulação de alto risco e a documentação de testes de estabilidade enviada à MedSafe para fins de licenciamento. Retirá-la não era simplesmente uma questão de encontrar um substituto. Ela estava profundamente integrada à forma como a empresa conduzia suas atividades mais importantes. Segundo relatos, Damian permaneceu em silêncio durante a reunião com os advogados. Em determinado momento, ao que parece, ele perguntou quem era Clara Tennant. Jeffrey, pelo que soube, não respondeu imediatamente. Em janeiro, Joe e eu nos reunimos com a equipe jurídica da Meridian e com o novo diretor técnico. Eles haviam contratado alguém de Auckland que claramente entendia a gravidade da situação e parecia visivelmente desconfortável. Jeffrey esteve presente na reunião. Era um homem na casa dos 60 anos, ponderado, educado. Não tinha sido ele quem me dispensou, e eu acreditava que naquele momento ele já compreendia o que havia acontecido e por quê. Damian não compareceu. A negociação se estendeu por 2 sessões. O que ficou acordado foi um novo contrato de licenciamento com uma taxa significativamente ajustada, refletindo o valor comercial real da metodologia e não aquele valor simbólico definido em 2009. Joe havia feito um trabalho extremamente detalhado. O novo acordo também incluía o reconhecimento formal da minha autoria e uma cláusula de consultoria que me permitia acompanhar como a metodologia seria aplicada. Quero deixar claro que minha intenção não era causar o máximo de prejuízo possível. Eu queria garantir que a empresa continuasse operando com segurança, enquanto a empresa tentava substituir protocolos essenciais às pressas. Reduzir custos e cometer erros seria o pior cenário para os pacientes atendidos. Negociei com firmeza, mas sem agir com crueldade. O que mais me importava era o processo de aprovação do controle de qualidade. Como condição para o novo contrato, solicitei que os protocolos de verificação pré-lote desenvolvidos pelo Dr. Ngaio Parata e por mim fossem oficialmente restabelecidos e registrados como procedimento obrigatório. O novo diretor técnico da Meridian, para seu mérito, concordou imediatamente. Ele já vinha tentando trazer esses protocolos de volta desde que chegou. Pelo que soube, Damian havia impedido todas as tentativas anteriores. Damian pediu demissão em fevereiro. Não sei os detalhes. Nem preciso saber. Em março fui convidada para palestrar no Simpósio de Manipulação Farmacêutica da Nova Zelândia, em Wellington. O tema da apresentação era Metodologia, Documentação e Proteção de Propriedade Intelectual em Operações de Manipulação Farmacêutica de Pequeno e Médio Porte, um assunto que, ao que tudo indicava, havia se tornado extremamente relevante. Preparei minha fala com cuidado. Passei meses refletindo sobre qual era a verdadeira lição, não apenas para mim, mas para outros profissionais da área. Eu estava diante de uma sala cheia de pessoas que viviam esse trabalho, que sabiam o que significa preparar um medicamento para uma criança que precisa de algo que não existe em formato padrão, que entendiam a importância de fazer tudo certo. Falei sobre a metodologia de Clara Tennant. Falei sobre o processo de patente e o que significou, no fim das contas, ter toda aquela documentação organizada. Também comentei sobre como é quando o conhecimento acumulado ao longo de anos sai de um prédio dentro de uma caixa de papelão e ninguém se preocupa em entender o que está sendo perdido.
Depois, uma jovem veio falar comigo. Devia ter cerca de 24 anos. Estava no início da carreira e trazia uma intensidade diferente, típica de quem entrou nessa área por verdadeira preocupação. Ela me perguntou como eu consegui manter a calma. Quis entender por que eu não simplesmente havia perdido o controle. Pensei por um instante antes de responder. Porque perder o controle teria sido sobre mim, e o trabalho nunca foi sobre mim. Ela me observou por alguns segundos. Em seguida, anotou algo no caderno. Rob assistiu à minha palestra. Estava sentado na terceira fileira com um café que, de alguma forma, conseguiu levar sem chamar atenção, mesmo sendo um local que não permitia bebidas externas. Depois, ele me contou que o novo diretor técnico havia comprado uma máquina de café melhor para o laboratório. São pequenos detalhes que realmente fazem diferença. Penso com frequência no que aconteceu na Meridian, não com amargura. Chega a me surpreender perceber que isso é verdade, mas com uma clareza tranquila sobre como tudo se desenrolou e como poderia ter sido diferente. O que mais me marcou ao olhar para trás não foi a arrogância de Damien, nem mesmo a falha de supervisão de Jeffrey. O que realmente me chamou a atenção foi perceber como as pessoas naquele prédio simplesmente deixaram de fazer a pergunta mais importante. Para que serve este lugar? Uma empresa de manipulação farmacêutica não é, em sua essência, uma máquina de gerar lucro. É um espaço onde pessoas com necessidades médicas específicas, muitas vezes urgentes, buscam ajuda porque as alternativas convencionais não funcionaram. Cada protocolo, cada etapa de aprovação, cada verificação aparentemente repetitiva existe porque, em algum momento, algo deu errado quando não deveria. O entendimento do motivo de esses processos existirem não está em nenhum manual operacional. Ele vive nas pessoas que estavam presentes quando as falhas aconteceram e que depois criaram as medidas de segurança. Quando você demite essas pessoas sem compreender o que elas representam, não perde apenas um funcionário, perde a memória institucional que mantém outras pessoas protegidas. Damian chegou com experiência na área de hotelaria, conexões familiares e uma convicção inabalável de que confiança substitui competência. Já encontrei pessoas como ele em diversos setores. Nem sempre agem por mal. Às vezes, são apenas indivíduos que nunca precisaram lidar com as consequências dos próprios erros. E por isso, nunca aprenderam a temer o que realmente importa. Não sinto raiva dele. De verdade, não sinto. Analisei esse sentimento com cuidado suficiente para confiar nisso. O que sinto acima de tudo é cansaço. Um cansaço de uma cultura que enxerga tempo de casa como estagnação. Uma cultura que confunde lealdade com obsolescência. Que olha para alguém que dedicou 2 décadas a um lugar e enxerga apenas um custo. Se eu pudesse ensinar algo com base nessa experiência, seriam algumas coisas simples. Documente seu trabalho. Não por defesa, não pensando em um conflito futuro, mas porque o conhecimento que você carrega tem valor além da sua própria memória. Registre a patente. Guarde os documentos. Garanta que aquilo que você criou tenha uma forma concreta, independente das suposições que os outros fazem sobre quem você é. Entenda o valor do que você construiu. Isso é mais difícil do que parece, principalmente quando você trabalha por paixão, e não pensando em ganhar dinheiro com isso. Eu nunca enxerguei minha metodologia como um ativo comercial. Para mim, era apenas uma forma de executar o trabalho melhor. As 2 coisas eram verdadeiras, e eu deveria ter percebido isso antes. Mantenha-se conectada ao seu propósito. Os meses após a minha demissão foram de fato difíceis. Não financeiramente. O acordo foi mais do que suficiente. Mas, emocionalmente, eu havia construído minha identidade profissional em torno de um lugar e de uma missão. E aquele lugar deixou claro que não valorizava a minha contribuição. O que me manteve firme foi lembrar que a missão de fornecer medicamentos seguros para quem precisa é maior do que a Meridian. Ela existe além daquele prédio. Eu ainda podia contribuir. E no fim das contas, as pessoas que te subestimam acabam te fazendo um favor, mesmo que isso nunca pareça verdade naquele momento. Damien olhou para mim e me viu apenas como um número.
Ele me demitiu sem sequer saber meu nome. A ironia é que a certeza dele, a convicção absoluta de que entendia o valor de tudo ali dentro, foi exatamente o que criou toda a situação que veio depois. Se ele tivesse compreendido com o que estava lidando, teria sido mais cauteloso. Não foi, porque tinha certeza. Ser subestimada não é algo confortável, mas te dá liberdade de agir. Meu nome é Clara Tennant Whitfield. Tenho 50 anos. Sou detentora de uma patente licenciada para 9 empresas de manipulação farmacêutica na Nova Zelândia e na Austrália. Atuo como consultora direta para 3 delas. Estou desenvolvendo uma segunda metodologia, desta vez em colaboração com uma equipe de pesquisa da Universidade de Otago. E agora estou garantindo que todos saibam exatamente de quem é o nome por trás do trabalho. Na primavera passada, recebi um cartão pelo correio de uma mulher em Invercargill. A filha dela tem uma doença metabólica rara e precisa de uma fórmula manipulada que utiliza protocolos de estabilidade derivados da minha metodologia original. O cartão dizia, de forma simples, que a medicação vinha funcionando com consistência há 3 anos e que sua filha estava bem. Guardei esse cartão na minha mesa, ao lado da caneca de café e da foto da minha família. Algumas coisas são mais importantes do que uma vaga de estacionamento ou uma placa na porta. E alguns nomes, como o tempo deixa claro, são muito mais duradouros do que aqueles que esqueceram de perguntar o que eles realmente significavam. A lição aqui não está apenas na queda de uma liderança despreparada, mas na construção silenciosa de valor ao longo do tempo. Clara não venceu porque enfrentou diretamente o sistema, mas porque compreendeu profundamente o que havia criado e garantiu que isso tivesse existência própria, independente de reconhecimento imediato. Em ambientes corporativos, muitas vezes somos levados a acreditar que esforço e lealdade serão naturalmente recompensados, mas a realidade mostra que valor não documentado pode ser ignorado e competência não formalizada pode ser descartada. O que protege o indivíduo não é apenas sua capacidade técnica, mas sua consciência estratégica sobre aquilo que construiu. Clara não agiu por impulso, não buscou vingança emocional. Ela apenas deixou que a estrutura enfrentasse as consequências de suas próprias decisões. Isso revela uma verdade importante. Maturidade profissional não é sobre reagir rápido, mas sobre agir no tempo certo, com base em entendimento real de poder, influência e impacto. A história expõe algo ainda mais profundo. Organizações raramente colapsam por falta de talento, mas frequentemente por falhas na percepção de valor. Quando uma empresa deixa de entender por que seus processos existem e quem os construiu, ela começa a operar no escuro, guiada por métricas superficiais e decisões desconectadas da realidade. Damien não era apenas incompetente tecnicamente, ele representava um tipo de liderança que confunde confiança com autoridade e velocidade com eficiência. O mais inquietante não é o erro dele, mas o silêncio coletivo que permitiu que isso avançasse. Clara, por outro lado, representa um tipo de inteligência que não precisa se impor para existir. Ela entendeu que sua força não estava na posição que ocupava, mas no conhecimento que carregava, e no fato de que esse conhecimento era indispensável. No fim, a maior virada não foi a demissão, mas o momento em que a estrutura percebeu que havia perdido algo que não sabia substituir. Agora me diz, quando você percebe que está sendo subestimado, você reage ou observa em silêncio? Em que momento você percebeu que Damien não entendia o que realmente sustentava a empresa? E por que ninguém o confrontou antes? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, liderança e valor, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história carrega mais do que parece.